Olá, gente. Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês do que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Eu era uma menina, assim, muito medrosa. Ao mesmo tempo que eu acreditava que eu servia a um Deus todo-poderoso, que abriu um mar e fez tantos milagres que a gente vê na Bíblia, eu não acreditava que esse mesmo Deus poderia realizar algo tão grande na minha vida. E desde pequena eu sonho em fazer medicina. E, assim, apesar de ser uma boa aluna durante, né, a escola e tudo mais, ter boas notas, um bom resultado, eu não achava que eu era capaz de fazer medicina. E quando você falava com as pessoas te davam aquele desânimo, sabe? Nossa, medicina é para quem é inteligente, é para quem é rico, para quem é filho de médico. Tipo, esquece, por que você não faz nutrição, enfermagem ou qualquer outra coisa? E assim, foi indo e isso foi me fazendo questionar. Poxa, eu acho que eu realmente não consigo, eu acho que realmente não é possível. E eu achava que se tivesse, sei lá, 100 vagas e nenhuma pessoa concorrendo, eu achava que eu não conseguiria entrar. E demorou muito para eu entender que eu tenho um Deus e que eu só preciso de uma vaga, não importa que tenha 1 milhão concorrendo, é possível, né? E eu demorei um pouquinho, gente, eu apanhei bastante pra isso, porque eu errava e o Senhor vinha, falava comigo com amor e me orientava, e eu falava, não, agora eu vou fazer diferente, agora eu aprendi, agora eu vou me dedicar, e enfim. E quando chegava na hora de escolher medicina, eu dava pra trás de novo. E esse ciclo, eu fui repetindo ele e querendo um resultado diferente, mas não tem como você ter um resultado diferente quando você fica andando em círculos, cometendo os seus mesmos erros, né? E foi assim, eu me formei, fiz o Enem no meu primeiro ano, quer dizer, paguei o Enem para fazer e não fui fazer por medo, porque eu achava que eu não fosse conseguir, eu não teria o que falar para as pessoas quando me perguntassem. E eu não fui fazer. Me preocupei mais com as respostas que eu ia dar para as pessoas, com o meu ego, com o que eu ia falar para minha família. E no segundo ano do Enem, paguei e dessa vez eu fiz diferente, porque eu aprendi. Então eu vou lá, bora fazer a prova. Fiz a prova. Na hora de me inscrever para medicina, não me inscrevi para medicina. Fiquei na lista de espera e eu achei que eu não fosse ser chamada, porque qual louco vai desistir de medicina para ser chamado? Nenhum. E aí eu escolhi farmácia, passei, fui chamada para farmácia. Quando eu entrei no site, resolvi dar uma olhadinha na lista de espera de medicina e lá eu vi uma menina que tinha uma nota igual a minha e ela entrou. E eu fiquei arrasada porque eu me sabotei mais uma vez. Eu deixei com que o meu medo tirasse Deus do centro dele. E, enfim, eu errei. E eu falei, agora eu aprendi com os meus erros. Fiz 3 anos de farmácia. Nesse meio tempo eu fui para uma viagem missionária em Burkina, onde Deus falou comigo tremendamente sobre a medicina. Ele usou lá 2 moças para falar comigo. Uma delas falou assim, Carol, Deus está pedindo para dizer que para você viver o sobrenatural dele, andar sobre as águas, você precisa sair do seu barco. E eu dei uma de doida, vida que segue, vamos continuar a missão. E aí, antes de vir pro Brasil, já no aeroporto, uma pediatra falou assim, Carol, preciso muito conversar com você. E ela falou pra mim exatamente a mesma passagem. Ela falou, Carol, Deus está me dizendo que pra você viver o sobrenatural dele, você ir andar sobre as águas, você precisa do seu barco. E o seu barco é sua faculdade de farmácia. E ele tá falando que ele te concedeu não porque é o que ele quer pra você, mas porque foi o que você pediu. E de fato eu pedi para passar para farmácia, porque eu lembro que na minha oração eu falava assim, Deus, por favor, eu preciso dizer para minha família que eu passei por alguma coisa. E aí eu passei, né, para farmácia, enfim. E aí ela falou isso para mim, e eu chorei muito, né? E eu chorei mais ainda quando ela falou assim, Carol, Deus tá falando que você vai ser pediatra. E, gente, pasmem, não tinha como ela saber que eu queria ser pediatra. E eu chorei mais ainda. Eram 12 horas de voo, vim 12 horas chorando. E cheguei aqui, tranquei a faculdade, porque depois já dessa não tinha mais o que fazer, né? E aí, você continua minha saga pela medicina. Comecei a estudar, fiz algumas provas, errando. Da mesma forma, fazia a prova, não passava, escolhi um curso de nutrição. Para poder falar para alguém, nossa, passei para nutrição. No outro ano, fazia a prova, via que minha nota não ia dar para medicina, escolhia ciências biológicas, para poder ter o que falar para alguém que eu passei para ciências biológicas, quando alguém me perguntasse, sabe? E eu fui errando de novo. E isso, claro, que os anos foram se passando. E eu falei, não, agora basta, eu não posso mais fazer isso. Eu sei o que Deus tem para mim o tempo todo, Deus, sabe, muito bom comigo, muito misericordioso, falando comigo em sonhos, enviando pessoas para falar comigo de uma forma assim muito clara, muito tremenda, que o que ele tinha para mim era medicina. E eu
continuando andando em círculo, cometendo os mesmos erros e querendo um resultado diferente. E, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é que velhas rotas não nos levarão a caminhos novos. Não tem como você querer algo novo, algo diferente, se você continua andando e agindo da mesma forma. E, por último, fui fazer um cursinho, me dediquei bastante, tirei uma nota muito boa, mas que também não era o suficiente pra medicina. E aí, na hora de me inscrever, adivinha o que eu fiz? Escolhi odonto. Pois é, né? Vontade de dar na minha cara. Escolhi odonto. Fui fazer a matrícula, no dia que eu fui fazer a matrícula de odonto, tava faltando documento, não pude fazer e tinha um prazo. E naquele último dia eu achei meu diploma, que era o que tava faltando. E aí eu entrei no carro pra fazer a matrícula chorando muito, porque aquilo me doía muito, porque de fato eu tava largando a medicina, né? E assim, se eu fizesse odonto ia ser um basta de vez, eu não ia voltar atrás, eu não ia fazer a medicina. E eu chorava muito no carro e meu marido falou assim, eu não tenho como te levar pra fazer uma matrícula com você chorando desse jeito, as pessoas vão achar que eu tô te obrigando a fazer odonto. E aí eu não fui fazer odonto e comecei a procurar sobre medicina no exterior e o Senhor foi me orientando, foi me direcionando, sabe? O tempo todo, assim, Deus foi muito claro e eu tenho um coração muito grato por isso. E hoje eu estudo em Buenos Aires, na Argentina, faço na UBA, uma excelente universidade, muito mais do que eu sonhei, do que eu podia, sabe, um dia cogitar em estudar numa instituição tão boa. E o Senhor cuida de tudo, cuida tanto que esse é meu primeiro ano de medicina e eu tô no Brasil. Nunca vi ninguém estudar medicina em casa e eu tô tendo esse privilégio. Então, assim, eu vejo realmente a mão do Senhor em todas as coisas. E é isso que eu deixo pra vocês, um pouquinho do meu testemunho. Espero que possa ter edificado a vida de vocês e que vocês possam aprender com a minha história, né? Que velhas rotas não nos levarão a caminhos novos. E que a gente não tem o porquê ter medo, a gente serve um Deus todo-poderoso. O mesmo Deus que abriu o mar, ele podia amanhã erguer um prédio aqui de medicina pra mim. E a questão não é a medicina em si, sabe? Eu creio que o Senhor poderia me colocar pra fazer medicina em qualquer lugar. E eu creio que se eu estou lá, porque Deus tem algo pra mim lá, tem algo pra aquela nação. E é isso. Eu tô muito feliz e até a próxima.